estamos falando de um dos assuntos polêmicos que surgiram nos últimos dias. Esses assuntos que apareceram no noticiário essa semana foi exatamente a cassação da chapa de Sandro Mabel. Também a questão de tornar inelegível por 8 anos o governador de Goiás e ainda o prefeito eleito e a vice-prefeita eleita. Agora, muita gente tem perguntado como é que funciona um processo de cassação como esse? Tem recurso? E isso pode impedir a posse no dia 1º de janeiro? São assuntos que a gente vai conversar agora com um especialista nesse assunto, o advogado Samuel Balduino, que é especialista em direito eleitoral. Doutor Samuel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Olivar. Nesse caso aí, houve a decisão da Justiça em primeira instância. Agora cabe recurso. Cabe recurso, o recurso nós chamamos de recurso eleitoral e ele é endereçado diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral. Vai para uma segunda instância. Uma segunda instância, Quem isso. que julga esse recurso agora? Esse recurso ele é julgado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a partir de agora, as decisões elas não vão ser mais individuais ou monocráticas, né, como foi da juíza de primeira instância. E é um colegiado formado por 7 juízes que vão se debruçar sobre essa decisão que foi preferida e os questionamentos que foram feitos sobre ela. Como é que funciona uma sessão de julgamento de um recurso como esse? Esse recurso ele é endereçado diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral, mas é importante dizer, Jordavá, que ele passa pelo contraditório. Então, interposto o recurso, primeiramente, a outra parte, no caso, a coligação que propôs a ação, né, ela também vai ser ouvida para apresentar o que nós chamamos de contrarrazões, e aí esse recurso, posteriormente, é que ele, de fato, é distribuído para um relator lá do TRE, entre os 7. Esse relator apresenta um voto e os demais acompanham ou apresentam divergência. É uma sessão de julgamento propriamente dita, designado um horário, né, um momento, um dia, uma data específica para isso. Os advogados das duas partes, eles podem apresentar sustentação oral. Então, além das razões por escrito, eles também apresentam uma sustentação oral lá no dia. E aí o julgamento tem início e ele acontece. Pode ser que ele termine no mesmo dia, nessa mesma data, mas pode ser também, se um juiz, um desembargador ou outro pedir vista, né, ficar com vista, pode ser que ele demore por um tempo também, depois de iniciado. Se outros pedirem vistas, a coisa vai se estendendo. Vai se estendendo, né? E em quanto tempo é uma média um julgamento de um recurso como esse? Dura quanto tempo? Em Goiás, esses julgamentos eles têm se iniciado de forma rápida. Então, interposto esse recurso, eu imagino, lógico que a partir do dia 19 agora, a partir do dia 20 nós temos um recesso, então esse ano está descartada a possibilidade dele ser julgado. Mas nós imaginamos, se tudo correr, né, na tramitação do recurso, correr conforme está acontecendo aqui em Goiás, no final de janeiro, início de fevereiro, esse julgamento já possa ser pautado para que ele inicie. Tá. Até lá, como é que fica a situação de Sandro Mabel e também da vice? Esse recurso, Jordevá, ele tem efeito suspensivo, né? Nós chamamos isso no direito de efeito suspensivo. Então, a interposto, e ele já foi interposto, né? Nós temos essa informação, essa decisão de condenação, de cassação da chapa e de inelegibilidade do governador, ela está suspensa, né? Ela não gera nenhum efeito. Então, a diplomação e a posse do prefeito eleito e da vice estão garantidas, elas vão acontecer normalmente. Enquanto não julgar, e depois do julgamento do TRE, tem outro recurso ainda? Para ambas as partes, né? Aquela parte que se sentir satisfeita, por exemplo, vamos imaginar que, numa hipótese de que o TRE mantenha essa decisão, a parte que recorreu agora vai poder recorrer ainda para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, que é em Brasília. Depois do TSE pode ir para o Supremo? Se houver matéria constitucional envolvida, né, discutida numa dessas decisões, pode, em último caso, inclusive, ir para o Supremo. Bom, enquanto isso, né, enquanto não terminar, né, não transitar em julgado, Sandro Mabel assume, vai administrar a Goiânia. Isso está líquido e certo.
Sim. Sem problemas. Agora, a pergunta é o seguinte, se no final das contas julgar pela cassação, a sentença for favorável realmente à cassação, aí o que acontece? Assume o segundo colocado ou tem uma nova eleição? Não, diante da situação, né, sobretudo porque nós tivemos segundo turno, 2 chapas concorrendo, mas diante dessa situação haverá uma nova eleição. Aí Começa do zero? Começa do zero e novos candidatos podem participar, a não ser os que foram considerados inelegíveis, como é o caso do prefeito eleito Santo Mabel, caso isso realmente se confirme. Então, haverá uma nova eleição. A discussão que se tem, as hipóteses, né, de diferentes que podem ter é se essa decisão terminativa transitada em julgado, onde não caberia mais nenhum recurso, se ela acontecer nos últimos 6 meses desse mandato, que vai se iniciar em janeiro, aí essa eleição seria indireta, realizada pela Câmara de Vereadores. Se essa cassação acontecer antes dos últimos 6 meses, aí a eleição direta, uma nova eleição será convocada, com novos registros de candidatura, como se começasse do zero. Com primeiro e segundo turno, se for necessário. Se for necessário. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, é claro que a gente não vai analisar esse caso específico, mas assim, quais são as situações que são passíveis, por exemplo, da cassação de uma chapa? Basicamente, havendo qualquer tipo de ilicitude se considerando que há qualquer tipo de ilicitude durante a campanha, né? O que é a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, Jorleval, o que ela busca? Ela busca dar isonomia no pleito, para que todos os participantes do jogo político, das eleições, eles tenham isonomia, tenham as mesmas igualdades de condições. Sempre que, por um motivo ou outro, seja compra de voto, seja abuso de poder econômico, seja abuso de poder político, houver uma discussão ou a possibilidade, a verificação desse desequilíbrio, aí a Justiça Eleitoral vai intervir. Tá. Eu queria até uma avaliação do senhor num ponto que foi levantado nesse caso específico, porque a reunião aconteceu, né, logo depois do primeiro turno, no Palácio das Esmeraldas. E aí tem gente que fala, mas ali é um prédio público. Mas aí o próprio Ronaldo Caiado, governador, falou, não, aqui é uma residência. Há jurisprudência que entende que mesmo sendo um prédio público, a residência é diferente? Há jurisprudência, Jorleval, mas há também previsão legal. Excepcionam-se a esses casos da utilização de bens públicos. De fato, é proibida a utilização de bens públicos para finalidade eleitoral específica, sobretudo se todos os participantes não tenham a mesma oportunidade de utilizar aquele bem público. Esse é um fato. Agora, existe uma previsão específica no que diz respeito à utilização de residências públicas. Tanto é que nós temos precedentes de utilização de residência pública, porque a residência pública não se confunde com o prédio público de atribuição efetivamente administrativa. Vou te dar um exemplo, uma ilustração bem específica. Prefeitos. O prefeito ele não pode usar a prefeitura para poder, durante uma campanha eleitoral, para fazer reuniões políticas, mas entende-se que a residência oficial do prefeito, onde ela existe, nos municípios onde isso existe, ele poderia ter essa utilização. É mais comum que se tenha residência oficial nos casos de governador e presidente, não é comum que tenha nos casos de prefeito. Então, o governador e o presidente, seja ele quem for, há essa previsão e há jurisprudência nesse sentido, utilizar a residência para reuniões políticas eleitorais, sim. Vamos aguardar, né? Vamos acompanhar todo o desenrolar disso aí e avaliar o julgamento, então, desse recurso no TRE. Doutor Samuel Balduino, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.